あ、もうカメラ回ってる？ Essa cena foi maravilhosa, né? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês um erro de roteiro nesse arco de Oshinoko que muita gente não percebeu. E pra isso eu vou recapitular o episódio 6, fazendo algumas comparações com o mangá, até mesmo pra gente relembrar alguns pontos importantes antes do episódio 8. Então, vamos lá! O episódio 6 de Oshinoko adaptou os capítulos 23, 24 e 25 do mangá. E antes da gente começar a análise, eu tenho que deixar uma coisa muito clara pra vocês, da mesma forma que eu fiz lá no meu vídeo de Babylon uns anos atrás. Esses episódios de Oshinoko têm semelhanças com um caso real que aconteceu em 2020 com uma lutadora japonesa. Então, por conta dessa temática e dessa suposta ligação com esse caso real, algumas pessoas podem ter gatilhos com esses episódios de Oshinoko. Por isso, esteja ciente antes de assistir esse vídeo e até mesmo de indicar o anime pra alguém. Beleza? No episódio 5, a gente foi apresentado para os colegas de reality show do Aqua, e o episódio 6 veio justamente para aprofundar esses personagens. Isso começa a acontecer já no primeiro segundo do episódio, da mesma forma que acontece na primeira página do capítulo do mangá, com a Yuki falando que quer desistir do reality show. Pode não parecer, mas essa cena é importante por conta de dois motivos. Ela deixa claro pra gente que o reality show, mesmo sem roteiro, sempre vai mostrar as coisas de uma forma mais exagerada, ou pelo menos não tão condizente assim com a realidade. A própria Yuki explica isso para os seus colegas e, consequentemente, pra gente também. A segunda coisa importante dessa cena é que ela foi mostrada pra gente como se estivesse sendo exibida pela tela de um espectador, onde duas garotas que estavam assistindo ao programa se mostram impactadas com a declaração da Yuki. Isso aí, gente, é o anime, aos poucos, esfregando assim na nossa cara que a forma que você conta uma história pode mudar a opinião do público. A questão, gente, é que essa cena de extrema importância para a fundamentação do contexto e até mesmo de argumentos que vão ser utilizados durante esse arco, ela tem um erro grotesco, um erro gigantesco de cronologia. Quando a Yuki está explicando para os colegas que ela não vai sair do reality show, isso acontece na mesma sala de aula, com a mesma iluminação do pôr do sol, mostrando que essa conversa ocorreu praticamente na mesma hora que a gravação acabou. Aí, meu caro espectador, espectadora do Onigiri Pop, eu te pergunto, como é que tinha uma notícia na internet falando que a Yuki ia sair do reality show usando um print dessa cena se ela tinha acabado de ser gravada? E o pior, como é que a Yuki tá mostrando essa notícia para os colegas de gravação logo após a cena ter sido gravada? Eu até pensei que parte do reality show pudesse ser transmitida ao vivo, mas isso daí é refutado no mesmo episódio. Quando o Aqua chega em casa e tá conversando com a Ruby, ela reclama que o Aqua tem que sair para gravar aos finais de semana, e que o público acha que tudo é gravado durante a semana na hora que eles saem da aula. Ou seja, não tem transmissão ao vivo. Então, quando a obra joga pra gente que toda a confusão do episódio 6 e várias coisas que acontecem no episódio 7 são causadas por conta da edição do reality show, não dá pra engolir que uma cena que acabou de ser gravada já foi publicada, né? Eles não editam isso em 5 segundos. Esse erro atrapalhou a minha experiência? Não, mas eu achei muito estranho a staff do anime não perceber isso, porque eles estão fazendo um trabalho muito bom de adaptação. E porque bastava eles trocarem o momento que essa notícia é exibida no episódio. Simples assim. Inclusive, no mesmo episódio, eles trocam a ambientação de uma situação do mangá para que a transição de cenas seja mais fluida no anime, que é justamente uma cena que o Aqua tá andando pelo colégio. Enquanto no mangá ele aparece dentro da sala de aula, no anime ele aparece no caminho para a sala de aula. O que, na minha opinião, até condiz muito mais com a naturalidade daquela cena. Bem, depois disso, a gente tem aquele momento da galera comendo yakiniku, que foi colocado ali, com certeza, para mostrar pra gente que todo o grupo tá criando uma amizade por trás das câmeras também. E logo em seguida, vemos a Ruby conversando com o Aqua assim que ele chega em casa, que é justamente a cena que eu usei aqui na minha argumentação. E é nela que a gente tem a segunda modificação do mangá pro anime. Enquanto no mangá a camisa da Ruby tem a palavra family, que é família em inglês, no anime a gente vê a palavra twins, que significa gêmeos. É uma mudança sutil, mas eu acredito que é justamente para tentar mostrar a aproximação, né, essa relação entre Ruby e Aqua, justamente porque naquele momento ela estava reclamando que não conseguia mais almoçar junto dele por conta das gravações do reality show.
Ainda nessa conversa, a gente tem o Aqua falando pra Ruby as intenções que cada um dos participantes tem dentro do Love Now. E como o anime não deu muito tempo de tela pra todos, essa é uma ótima técnica de narrativa pra gente poder conhecer mais esses personagens. E eu tenho que reconhecer que é uma técnica que o Shinoko tá utilizando muito bem. Presta atenção, a Ruby puxa o assunto, dizendo que o reality tá mentindo pro público com relação ao dia da gravação, e como eles já estão falando sobre mentira, o Aqua aproveita para compartilhar algo que ele já estava pensando antes, que é justamente o quanto esses reality shows são verdadeiros com o público, pelo menos na parte de não forjar cenas. Daí, o próprio Aqua já puxa o assunto para falar se os participantes estão atuando ou não. E é exatamente isso que leva à explicação dos interesses de cada um dos colegas do reality show. Vocês estão vendo aqui como o autor soube encaixar de uma forma natural o fluxo de uma conversa? Ao mesmo tempo que ele explica algo para um personagem, ele está explicando para a gente também. Da mesma forma que ele fez lá no começo do episódio e da mesma forma que ele faz em vários outros episódios de Oshinoko. Até mesmo para mostrar coisas que aconteceram fora da tela. E foi por isso que eu disse que o erro de cronologia do começo do episódio foi grotesco, porque você vê que eles estão com um cuidado monstruoso assim no roteiro do anime, tanto na criação do mangá quanto na criação, na adaptação para anime, e a Steph não percebeu isso, gente. Bizarro. Mas agora a gente vai dar uma acelerada no vídeo para pontuar os momentos mais importantes do episódio 6. Tivemos várias cenas mostrando a Akane se esforçando no treinamento de atriz e justamente por isso sentindo a pressão de não conseguir bons resultados no reality show, tanto da sua agência como diretamente do público nas redes sociais, algo que só foi escalando com o tempo. Em seguida, temos o famigerado tapa, que acaba cortando um pouco o rosto da Yuki, e que faz a Akane ser pintada como a vilã do Love Now, justamente por conta da edição que a Steph do programa tá fazendo, já que a Steph do reality não mostrou o momento que a Yuki vai abraçar a Akane logo depois de ter levado aquele tapa. A partir daqui, a gente começa a ver várias cenas da rotina da Akane, enquanto o bullying online só escalava ainda mais, até ela ficar visivelmente num estado bem ruim, chegando ao ponto de sair no meio de um tufão. Porque ela já estava tão confusa, tão cansada de pensar, que ela só queria parar de pensar. E a partir do momento que o anime começou a focar nesses problemas da Akane, eu comecei a pensar que de fato a gente ia ter um desfecho parecido com esse que a gente teve, de ir para uma temática mais relacionada ao fato dela querer se jogar de uma ponte. Mas mesmo que isso fosse previsível, pra mim, eu realmente fiquei apreensivo, porque a gente está falando aqui de um anime que no primeiro episódio tem vários plot twists relacionados à tragédia ou então até a mau caratismo de certas pessoas. Então, sinceramente, eu não sabia o que esperar. O Aqua ter aparecido para puxar a Akane, que é quando termina o episódio 6, foi algo que fez eu segurar a minha respiração na hora. E é a partir daqui, gente, que eu tenho que tomar um tom mais sério nessa análise e fazer o paralelo entre o que foi mostrado no anime e o caso real que eu mencionei no começo do vídeo, tá? E por uma questão de respeito, eu não vou colocar nenhuma imagem relacionada a esse caso aqui no vídeo, beleza? Entre 2019 e 2020, estava rolando lá no Japão, na Netflix inclusive, um reality show onde 6 pessoas desconhecidas iam viver juntas. E uma lutadora chamada Hana Kimura estava participando desse programa. Se eu não me engano, ela estava com uns 21, 22 anos na época. E o lance, gente, é que a Hana começou a sofrer muito hate online por conta da postura violenta que ela estava mostrando no reality show. O problema é que ela não era violenta. Descobriram, posteriormente, que era a edição do programa que estava causando essa impressão. Mas não só isso. A própria produção do reality show estava tentando roteirizar as coisas, criando esse papel para ela. Chegaram a um ponto de pedir que ela desse um tapa na cara de um participante. E ela parcialmente se recusou a fazer isso. E eu digo parcialmente porque no lugar de dar um tapa na cara do participante, ela deu um tapa para tirar o boneco que estava na cabeça dele. Depois disso, o hate em cima da Hana Kimura aumentou bastante e, infelizmente, ela não teve o mesmo final que a Akane. Ela postou umas coisas no Twitter e depois morreu. A mãe da Hana só ficou sabendo das semelhanças entre Oshinoko e o caso da filha dela agora, com o lançamento do anime. E ela se sentiu insultada, gerando uma grande polêmica, inclusive, lá no Japão.
Eu, Matheus, particularmente, que não estou envolvido nessa história, achei que o anime foi muito respeitoso. Não só o anime, tá? O mangá também, porque a adaptação foi muito fiel nesse ponto, mas é porque no anime eu acho que tem uma imersão maior que acaba gerando uma empatia maior também. O anime não fez nenhuma menção direta, apesar das semelhanças, né? De ser um reality show com 6 pessoas, de ter toda a história do tapa, né? Do lance da edição do programa transformar em vilã. E além disso, em alguns momentos do episódio 6, assim como todo o episódio 7, o anime faz uma crítica aos reality shows. Ele inclusive fala de uma estatística de que em média 50 pessoas se suicidam por ano por conta desses programas. Além também de uma crítica indireta, falando que esses programas não devem ser roteirizados, principalmente para transformar alguém em vilão. Eu também vi durante as pesquisas para fazer esse vídeo, então não sei se procede ou não, que o episódio 6 ele veio com um alerta justamente para que pessoas que não estão com a saúde mental muito boa liguem para um número de apoio caso elas estejam sentindo alguma semelhança com o que a Akane estava sentindo no episódio 6. Se de fato aconteceu isso, que infelizmente eu não tive como constatar, né, o arquivo que eu baixei não tinha isso, mais uma vez é outro sinal de respeito, na minha opinião. E sobre esse caso, basicamente é isso. Daí, gente, eu queria fazer muito uma análise do episódio 7, até porque eu já separei várias comparações entre o mangá e o anime que rolaram durante esse episódio. Mas esse vídeo aqui já tá muito grande e o meu computador com certeza vai ter problema para fazer o render. Então, eu queria saber, vocês preferem que eu faça uma análise do episódio 7 junto com o 8? Por favor, comentem aqui, tá? Porque aí eu tento fazer isso para lançar o vídeo aqui no canal na sexta-feira. Então é só ativar o sininho pra gente se ver no próximo vídeo. Falou!